Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Fernando Machado e nesta aula nós vamos falar sobre a história da Previdência Social no Brasil. O direito previdenciário, como vários ramos do direito público, ele é um ramo bastante recente, então ele tem ali uma consolidação, uma idealização, mais a partir do século XIX. No Brasil, o movimento é bastante semelhante à evolução da Previdência Social em outros países. Então nós vamos destacar aqui, nessa fase inicial, da proteção previdenciária. Inicialmente, essa ideia de proteção previdenciária, ou seja, a proteção dos idosos, das pessoas com deficiência, dos menores, ela estava muito ligada àquela ideia de dever familiar. Então, assim, cabia à família a proteção daquelas pessoas que não poderiam trabalhar e obter a sua renda. Então, isso era um dever familiar, uma ideia que perdurou aí ao longo de milênios, ao longo de séculos, em que a pessoa que não poderia trabalhar, ela acabava sendo um encargo da própria família. Posteriormente, nós temos aí uma ideia mais de filantropia da previdência social, na ideia, muitas vezes, de entidades religiosas que acolhiam pessoas em situação de vulnerabilidade e passavam a cuidar, então, dessas pessoas. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, durante o século XVIII, século XIX, as chamadas Santas Casas de Misericórdia, que eram instituições mantidas pela Igreja Católica e que buscavam justamente acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Somente a partir do século XIX é que no Brasil nós passamos a ter algumas normas, algumas leis que vão trazer algum conteúdo de proteção social para pessoas em situação dos chamados riscos sociais. O que são riscos sociais? Riscos sociais são, por exemplo, a idade avançada, também chamada de velhice, né? Esse termo já não é mais tão utilizado, uma situação de incapacidade para o trabalho, uma situação de óbito da pessoa que trabalha e mantém determinada família, então os seus dependentes acabam ficando em situação de risco social, a questão da própria gestação, que hoje é vista como um risco social no qual o Estado, a sociedade deve então permitir meios para que a mulher possa ter protegida a sua gestação, a sua maternidade, a ideia de doença também temporária que vai incapacitar a pessoa para o serviço. Então esses são os chamados riscos sociais que serão protegidos então por essa legislação voltada para a proteção social. Aqui nós temos um exemplo, aqui um decreto de 1888, que foi uma das primeiras normas que tratou sobre benefício, a aposentadoria para os trabalhadores dos Correios. Então aqui a gente vê no artigo 195, o texto aqui justamente do decreto assinado pela princesa Isabel, que coloca como requisito 60 anos de idade e 30 de efetivo exercício para aposentadoria. Então nós temos aqui um dos primeiros exemplos de uma legislação brasileira tratando sobre previdência social. Porém, o chamado marco inicial, ou seja, o grande início da disciplina de direito previdenciário no Brasil é a chamada Lei Eloy Chaves, que foi um dos idealizadores do texto. Então, a Lei Eloy Chaves, de 1923, é uma lei que criou as chamadas caixas de aposentadorias e pensões. O que eram essas caixas de aposentadorias e pensões? Eram fundos criados e geridos no âmbito de cada empresa, no qual os trabalhadores dessa empresa iriam contribuir com uma parcela mensal para a criação de um fundo comum, e esse fundo comum, ele seria acionado sempre que algum trabalhador ou fosse aposentar, ou ficasse incapacitado de trabalhar, ou ainda ele vindo a óbito, normalmente ali a viúva, né, estamos falando numa época em que normalmente é o homem que trabalha em uma atividade remunerada e a mulher se dedica principalmente às atividades do lar, então em que a viúva e os filhos, eles teriam acesso a um benefício para indenizar ou para compensar a perda do rendimento daquela pessoa que mantinha aquela unidade familiar. Os benefícios que foram idealizados à época, semelhante ao que nós temos hoje, aposentadorias, pensões, também aqui o acesso à saúde, um subsídio para aquisição de medicamentos desses empregados das empresas que mantinham essas caixas de aposentadorias e pensões. Qual foi a crítica em relação a esse modelo? A crítica era que justamente por ser um modelo vinculado à própria empresa, muitas vezes os trabalhadores, por serem poucos trabalhadores ou muitos acabavam não contribuindo, então o caixa que era formado nesse fundo dessa empresa acabava não sendo o suficiente para arcar com benefícios durante muito tempo. Então essa é a crítica que foi feita a esse modelo de caixas por empresas. Posteriormente, ao longo dos anos 30, dos anos 40,
Então, essa ideia de caixas de aposentadorias por empresas evoluiu para os chamados institutos de classe, que eram chamados institutos de aposentadorias e pensões. Agora, não falamos mais em uma caixa por determinada empresa, e sim uma caixa que era mantida por trabalhadores de uma mesma área. Então, os trabalhadores ferroviários tinham a sua caixa, os operários tinham a sua, os trabalhadores do petróleo tinham a sua, dos correios. Então, agora não era mais vinculado à empresa, e sim vinculada à própria categoria profissional. A Constituição de 1934, então, ela inovou já no seu texto, um texto bastante avançado à época em termos de proteção social, ela inovou trazendo a chamada contribuição tripartida da Previdência Social, que é o modelo que nós utilizamos até hoje, no qual são responsáveis pela contribuição os empregados, os empregadores e o poder público. Então, são os três principais responsáveis pelo chamado custeio da Previdência Social. Então, para que eu possa pagar um benefício previdenciário para alguém que necessite, eu tenho que ter, então, o financiamento da Seguridade feito por esses três atores principais: o Estado, na figura do poder público, os empregados e os empregadores. Em 1960, nós temos uma evolução do nosso modelo previdenciário, que foi a chamada Lei Orgânica da Previdência Social, que ela unificou os requisitos para a concessão de benefícios. Porque não esqueçam, nós estamos falando aqui de um momento em que nós tínhamos regras previdenciárias para determinadas categorias profissionais. Então, a idade para se aposentar dos trabalhadores dos Correios, ela poderia ser diferente da idade, por exemplo, dos trabalhadores ferroviários, e isso gerava ali algumas inconsistências. Então, em 1960, esses requisitos foram unificados para todas as categorias. O próximo passo importante que nós temos na evolução histórica da Previdência Social é a criação do chamado INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Esse Instituto Nacional, como o próprio nome já nos leva a imaginar, esse Instituto Nacional, ele unificou todos os institutos de classe que nós tínhamos anteriormente. Então, aqueles institutos de aposentadorias e pensões por categoria profissional foram agora todos unificados em um único instituto, esse Instituto Nacional da Previdência Social. Posteriormente, aqui dando já um salto aqui de 20 e poucos anos, né, vamos falar sobre a Constituição de 1988, evidentemente que nos anos 60, 70, 80 ocorreram muitas mudanças previdenciárias, mas o nosso foco aqui nessa aula é apenas tratar alguns pontos principais. Nós temos a Constituição Federal de 88, que vai trazer então alguns avanços em matéria de seguridade social, em matéria de proteção à pessoa, né, ao trabalhador e aos seus dependentes. Nós temos aqui, por exemplo, a garantia de benefícios no valor de um salário mínimo. Essa garantia, então, ela permite que nenhum benefício pago pela Previdência Social, ele tenha valor inferior a um salário mínimo. Então, nenhuma pessoa que vai receber um benefício, ela receberá menos que o salário mínimo. Veremos lá mais adiante que nós temos o auxílio acidente, que é um benefício que ele tem valor de metade, que ele pode ter um valor de metade do salário mínimo, mas veremos que é apenas uma exceção, porque o auxílio acidente ele é apenas uma complementação da renda. Em relação aos benefícios que substituem a renda, aposentadoria, pensão, auxílio-doença, nenhum deles pode ter valor inferior a um salário mínimo. Nós temos também a idealização do nosso modelo de seguridade social, que é composto pela saúde, pela previdência social e pela assistência social. Então, esses três pilares formam na República Federativa do Brasil o nosso conceito de seguridade social. Temos também aqui, na Constituição de 88, a proteção aos trabalhadores rurais, uma forma, então, de proteger trabalhadores que acabavam sendo muitas vezes preteridos na legislação previdenciária. O foco sempre foi muito mais os trabalhadores urbanos. A Constituição, então, ela vem e traz essa proteção aos trabalhadores rurais. Um ponto importante em relação à Constituição é que a Constituição ela separou o chamado regime geral de previdência social, que são os trabalhadores da iniciativa privada, principalmente os trabalhadores regidos pela CLT, os contribuintes individuais, os facultativos. Ela separou dos servidores públicos efetivos, que têm o seu regime próprio de previdência social, e separou também os militares, os membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, os quais têm regras específicas. Então, nós podemos falar que nós temos um regime geral de previdência social, que é gerido pelo INSS, e nós temos os regimes próprios de previdência social
para os servidores públicos efetivos. Em 1990, nós temos a criação do Instituto Nacional da Seguridade Social, que é o INSS, a atual autarquia que regulamenta, que gerencia a Previdência Social, e tivemos em 91 a publicação das leis 8.212 e 8.213, que são as principais normas sobre arrecadação e sobre benefícios existentes ainda hoje. Ainda nos anos 90, nós tivemos dois momentos importantes que foram as duas grandes reformas da Previdência Social. A primeira reforma em 1998, ou seja, 10 anos após a Constituição Federal, que ela trouxe ali algumas regras interessantes, como, por exemplo, exigir 35 anos de contribuição para o homem, para a aposentadoria, e 30 anos para a mulher. Além de definir também uma idade mínima para ingresso no regime previdenciário. Ao longo do século XX, nós tivemos várias idades para a pessoa, em tese, começar a trabalhar. Começar a trabalhar, que seria de forma como segurado ou empregado. Em alguns momentos foi 14 anos, em outros momentos 12 anos. Atualmente, então, conforme a emenda em 98, a idade para a pessoa começar a trabalhar formalmente é de 16 anos, com possibilidade de 14 anos para o menor aprendiz. Em 99, nós tivemos a criação do fator previdenciário, que era uma fórmula, um cálculo que era feito para compensar ou trazer uma certa redução ao valor dos benefícios para pessoas que se aposentavam um pouco cedo. Então, vamos ver aqui que já há uma distorção no seguinte sentido. Quando a Constituição lá em 88 ela foi pensada, a expectativa no Brasil ela era de 60 anos, pouco mais do que isso. Então, uma pessoa que se aposentava que começava a trabalhar aos 20 anos, se aposentava aos 55, receberia um benefício por 5, 10 anos. Porém, posteriormente, a expectativa de vida no Brasil aumentou muito, então as pessoas passaram a viver e vivem hoje até os 70, 75, 80 anos, 90 anos. Desse modo, essa mesma pessoa que se aposentava aos 55 anos, ela receberia um benefício previdenciário durante muito tempo, o que começou a gerar aquelas repercussões relacionadas a um rombo da Previdência, a uma impossibilidade do INSS continuar pagando os benefícios. Pensando nisso, nós tivemos então a segunda grande reforma da Previdência Social, que foi a reforma de 2019 pela emenda constitucional número 103, que trouxe algumas mudanças significativas. Uma delas, o fim da aposentadoria apenas por tempo de contribuição. Por quê? Imagine que uma mulher que começasse a trabalhar com 16 anos e trabalhasse durante 30 anos na mesma empresa, por exemplo, ou em outras empresas, mas de forma ininterrupta, ela poderia se aposentar aos 46 anos. E ela viveria, então, até os 70, 75. Então, pensando nisso, essa reforma, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição apenas, e ela trouxe, então, um requisito de idade para todas as aposentadorias. Então, a idade que passou a ser prevista para a aposentadoria é a idade de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então aqui o professor cometeu um pequeno erro no slide, ficou 60 anos, mas anote aí que são 62 anos para a mulher. Com isso, nós chegamos então ao fim da nossa primeira aula sobre direito previdenciário. Falaremos então nas próximas aulas sobre princípios do direito previdenciário.